Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei. Olhos ao passado, ver na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta, tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que passei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, mesmo assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, eu não esqueci de ti. Irei outra vez, mas ainda que demores, ou mesmo que pareça, eu não esqueci de ti. Irei outra vez. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Que Deus abençoe da verdade para todo levado. Vamos ver nossa irmã também na sequência, trazendo aqui um louvor. Louvamos a Deus pela vida que vovó, né, para o pastor levar uma bênção. Estou tentando aprender esse falsete aí, mas está rateando ainda. A glória de Deus, né? Uma bênção, que Deus continue abençoando poderosamente o nosso pastor. A paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz de estarmos aqui reunidos na casa do Pai. E sabemos que nós somos dependentes do Espírito Santo. Ele é meu amigo, Ele é seu amigo, Ele é o seu protetor, Ele é o seu consolador. E Ele está presente aqui, dentro de nós. Aleluia. E eu sinto a tua presença aqui neste lugar. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. E mesmo assim, se importa
Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim comigo, e mesmo assim, moras em mim, Senhor Jesus, moras em mim, Tu és santo, Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Ele é meu amigo, amigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos, vem me convencer.
Amém, irmão? Você tem liberdade para glorificar e exaltar ao nome do nosso Deus. Que Deus continue abençoando a nossa irmã poderosamente. Eu quero nesse momento já convidar o pastor Neemias. Ele vai estar trazendo um louvor e logo na sequência também dando continuidade à finalização do seminário nessa noite. Eu quero convidar, enquanto ele louva a Deus, nós vamos contribuir. Amém, irmãos? Vamos contribuir com alegria em nossos corações. Meu pastor. Paz do Senhor para todos. A tua palavra escondi, guardada em meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas armas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Glória a Jesus. Deus seja louvado, que o Senhor nos conceda oportunidade para trazer a vocês mais alguma coisa desta preciosa revelação. Quero desde já, neste que é o encerramento do seminário, nós estamos aqui agradecendo a Deus, o privilégio que Ele nos concede, a honra de poder ser porta-voz, obrigado, Antônio, porta-voz de Deus para a vida de vocês. Louvar a Deus pela vida do pastor Marcos, que nos convidou a estarmos aqui nesses 3 dias, compartilhando deste seminário. E vejo de Deus sempre bondade e misericórdia que nos segue todos os dias. E a você, que nos deu crédito e tem estado conosco aqui durante essas 3 quinta-feiras, ouvindo a preciosa palavra de Deus, minha gratidão por confiar naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Como eu sempre digo, não mereço, mas careço. Que Deus possa continuar sempre abençoando e que a palavra do Senhor seja sempre viva. Eu tenho certeza que ela é, mas no seu coração cada vez mais eficaz, porque esta é a promessa quando ela chegou até nós. Gostaria de convidar você hoje a estar refletindo, ainda nós estamos aqui caminhando sobre dons e vocação. Filipenses capítulo 4, nós vamos estar falando aqui alguma coisa sobre esse texto, mas desenvolvendo aqui um pouco também a respeito da vocação, em que como ela se processa em nós. Falamos na última aula alguma coisa a respeito também sobre igreja gaiola, igreja asas, parafraseando aqui um comentário do educador e o escritor Rubens Alves, onde ele falava sobre a escola gaiola e a escola asas. Nós fizemos aqui uma comparação com a igreja. E eu comentei aqui também sobre, muitas vezes a gente acaba achando que o mais importante quando recebemos alguém que agora vai começar a professar a sua fé, é darmos elas cargos. E quando dão cargos, ao invés de nós darmos a ela a condição de poder ver aquilo que foi a vocação e a dotação de Deus para ela, e despertar esse potencial divino, nós acabamos despotencializando essa revelação de Deus dada a ela.
O que acontece? As pessoas vezes lá fora, de repente o camarada era uma pessoa que vivia numa vida de erros, de crime, era o camarada que comandava lá a boca do fumo, vamos assim dizer, ele que alistava as pessoas para praticarem atos ilícitos, vender, para poder estar sempre alistando pessoas para o seu comando. Ele fazia esse tipo de administração, mesmo que fosse para o mal, mesmo que fosse para o crime. E aí, de repente, nós evangelizamos, ganhamos eles para a fé cristã, e quando chegamos dentro da igreja, a gente vai dar um cargo para ele, dar uma mesa, a gente dá a ele algum tipo de atividade, e ao invés de nós começarmos a trabalhar aquilo que foi, ainda que para o mal, o potencial que ele tinha para orquestrar, para alistar a pessoa, para trabalhar e descobrir ali a vocação de cada pessoa dentro daquela área, e nós pudéssemos trazer isso para dentro daquele ambiente da palavra de Deus, trabalhar isso e começar a desenvolver nele algo que possa ser muito mais eficaz para o chamado divino, e depois colocá-lo de volta lá, não mais, lógico, para viver o que vivia, mas ser agora um gerador de vida, ser um transformador, fazer aquilo que era o seu potencial, aquilo que era a sua dinâmica, que era conseguir influenciar a pessoa e reverter isso para o Evangelho. Nós simplesmente atrofiamos, colocamos dentro de uma igreja, damos cargo, deixamos ele num canto e agora dissemos que ele é útil, e quando na verdade ele vai perdendo a sua atividade, vai perdendo aquilo que poderia fazer muito mais, simplesmente não sendo um cargo, mas sendo uma função, sendo alguém que funcione. Como eu disse na primeira aula, nós não precisamos de mais pastores, de mais presbíteros, mais evangelistas, nós não precisamos de mais cargo, nós precisamos de gente que funcione, gente que ainda na sua função, ainda que não seja uma função expressiva, aquilo que é esperado pelo que é concorrente, mas que possa ser útil naquela proposta que foi colocada a ele, sendo ele mesmo, não anulando quem ele é, não deixando de ser quem ele é, mas despertando o dom de Deus que há nele. Porque Deus não veio para mudar a sua identidade. Às vezes a gente acha que o Evangelho é mudar a nossa identidade. Não, a graça de Deus veio para fazer de nós a pessoa que nós somos, mas que nos perdemos por causa do pecado, mas que nos perdemos por causa do erro. O pecado nos tirou do alvo, o pecado nos tirou da direção, e agora a graça veio para nos fazer a pessoa que somos. Deus não veio mudar a sua identidade. E às vezes a gente acaba criando, dentro de uma igreja gaiola, mudança de identidade. Até a maneira como nós nos protocolamos falar, nós outros, né? E cumprimentamos de uma forma muito formalista, nada contra a formalidade, mas às vezes isso acaba ficando até no nosso dia a dia, no nosso ambiente, quando encontramos com irmãos, e às vezes a gente não consegue entender que o mais importante é ser você. E começar a ser você a partir daquilo que Deus lhe deu. No primeiro livro que eu escrevi, o título do livro é Os Fracos Também Prevalecem. E esse livro nasceu na época que estava uma febre de gente imitando pregadores de Camboriú. O camarada usava até mesmo os cansórios, o jeito de falar, línguas estranhas, amor, era tudo igual. Quando você ouvia, fechava os olhos, parecia que era um pregador tal que estava lá em cima. Mas justamente era alguém que estava buscando alguma coisa que estava dando certo, e deixando de ser aquilo que é certo, ser ele. E funciona, até faz a coisa aí adiante, mas o que acaba sendo gritante em tudo é que você vai perdendo de fato quem você é. E você vai, em vez de despertar o dom de Deus que é em você, você vai enterrando o dom, você vai sendo apenas alguém que se repete, vai sendo alguém que vai buscando alguma coisa apenas que está dando certo. E eu falei muito isso na primeira aula. E hoje nós estamos pensando aqui na questão do Paulo dizendo a respeito de dom de Deus, não está só ligado àquilo que é algo que seja vocacional ou que seja uma função, mas o dom de Deus também está naquilo que são posses, naquilo que é a nossa condição, naquilo que é a maneira como nós podemos nos expressar e como nós conseguimos fazer a leitura das circunstâncias que nos vêm e como nós conseguimos superar e através da superação revelar aquilo que é de Deus, a manifestação de suas virtudes, que ainda são invisíveis, mas que podem ser visíveis através de nós, porque é para isso que somos. Lembra que eu disse? Deus não veio para mudar nossa identidade, mas revelar aquilo que foi o plano primeiro, lá no Éden, façamos, quando Deus disse façamos o homem, nossa imagem conforme, e se conforma com Romano 12, conforme a nossa semelhança. Então o homem foi criado semelhante a Deus.
mas você perdeu. Lembra do que eu disse? Agora João disse que ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Então essa semelhança ela será restaurada por completo. Mas ainda estamos em processo. A Bíblia diz que fé em fé. Ou seja, fé no princípio e fé no final. Ou seja, não tem como modificar. A fé ela vai sendo sempre em sequência. É fé do começo ao fim. Não existe como interromper essa transformação sem usarmos desta grande manifestação de Deus a nós, que é o dom da fé, que é uma revelação, que é uma capacidade do Espírito dotada a nós. Então Paulo diz assim: não digo isso por necessidade, porque já aprendi, Filipenses 4:11, a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele ou em Cristo que me fortalece. Esse versículo é muito usado muitas vezes a parte 13, né? Que é a parte que muito se usa hoje para aqueles que são triunfalistas, aqueles que querem uma mensagem que só fala de vitória, de conquista, de êxito, de sucesso. E aí eles pegam o gancho do verso 13 e dizem: posso todas as coisas, então você pode tudo. Só que a gente sabe que a palavra deve ser sempre analisada pelo seu contexto. Já disse grandes pensadores que texto sem contexto vira pretexto para a heresia. E a maioria das heresias tem surgido através disso, quando nós deslocamos o versículo do seu contexto. Eu costumo dizer, não é fala minha, que um falso profeta, ele é muito fácil de ser contestado, porque o tempo é o fator predominante. Porque se a profecia é falsa, o tempo já vai dizer para a gente. Agora, o falso mestre ele é pior. O falso mestre é muito mais sério lidar com esse tipo de ministério, porque o falso mestre é aquele que desencaminha, é aquele que desorienta as pessoas quando elas são leigos, quando elas são pessoas de pouco conhecimento. E o que destruiu, chama a atenção que o povo de Deus foi sendo destruído, não foi porque faltou oração, não foi porque faltou dentro deles ali algum tipo de gente que sabia buscar mais a Deus do que o outro, ou que tinha algum tipo de consagração, algum tipo de reunião espiritual. Não, o povo foi destruído e Deus deixou bem claro que lhe faltou conhecimento. O conhecimento é muito importante, por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa liberdade que teremos é a liberdade do nosso sofisma, é a liberdade que nós vamos tendo daquilo que são as nossas próprias filosofias de vida. Nós vamos nos desapegando dessas coisas e vamos passando a conhecer aquilo que de fato é a revelação de Deus a nós, que é ter o conhecimento de Deus, conhecer como Deus, ter a visão de Deus, ter a perspectiva de Deus e não nossas expectativas. Então, quando eu falo aqui de vocação, eu escrevi aqui algumas coisas, vou ver se eu consigo trazer isso hoje, porque eu gostaria ainda de ter a oportunidade de orar com vocês no final, coisas que não fizemos nos outros dias, porque a gente estava trazendo vocês a reflexão. Bom, nossa vocação, ela fala do plano de Deus na criação, como eu já disse. Deus, quando criou o homem, ele diz: façamos o homem nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então observamos que lá no início já disse Deus: façamos o homem, e a semelhança de Deus em nós é o propósito desse façamos. A revelação de Deus em nós é o alvo da criação de Deus. Quando Deus criou o homem, ele não quis criar o homem para viver para si, mas viver o homem para viver para a revelação de nós. A gente sabe que a palavra indivíduo, por exemplo, ela diz que é aquilo que não se divide. Então, geralmente, o indivíduo ele não tem como manifestar a glória de Deus, a não ser uma revelação do nós, onde existe a coletividade, onde existe o conjunto dessa reunião. Nós não podemos jamais manifestar glória para Deus, como já disse um pregador, através da nossa individualidade, porque isso é apenas uma revelação daquilo que Deus pode. Uma pessoa sozinha, ela só manifesta o que Deus pode, através do poder que tem de expressar através de sua própria existência quem ela é. Mas no mínimo 2 pessoas já conseguem manifestar a glória de Deus, porque Deus de alguma forma ele é glorificado através desta pessoa. Por isso que Jesus disse que aonde estiver no mínimo 2, ali está ele reunido, porque alguém é a revelação desse Cristo, alguém é a manifestação desse Cristo. Não é simplesmente a reunião de Cristo, porque nos reunimos, ele veio de uma forma espiritual e está entre nós, porque ninguém pode chamar aquele que é onipresente, ele já está entre nós, independente, porque a palavra dele há uma segurança, aquele que está conosco todos os dias.
Agora, no sentido de que a revelação de Cristo em nós, que nós somos essa manifestação de Cristo ao mundo, fazê-lo conhecido, aí vamos entender aonde está 2 ou 3. Vamos começar a compreender a essência da glória de Deus. Porque nós somos essa luz, nós somos essa revelação ao mundo. Nós somos aquele que resplandece, porque assim eles vão glorificar o nosso Pai que está no céu, glorificando através daquilo que vão conhecendo, que é a revelação de Deus em nós. Então, vamos olhando aqui alguns textos que vai fazer você compreender mais sobre isso. A semelhança que o Pai, a semelhança com o Pai, ela está em algumas coisas que Cristo revelou claramente através de sua vida. João 5,17, vamos lá. João 5,17, ele aqui traz para a gente uma reflexão de algo que se assemelha com quem Deus é. Capítulo 5, verso 17 de João, diz assim: e Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vamos lá. O trabalho é aquilo que afeta de forma positiva dentro do nosso chamado ao outro e a nós. O propósito do dom que Deus nos concede, seja ele natural ou ele sobrenatural, não é a glória pessoal. Porque se eu sou dotado de alguma vocação, sou dotado de algum talento, mas eu não entendo que esse talento deve ser expressado em trabalho, eu não vou nunca manifestar de fato a revelação de Deus. Porque o talento, o dom recebido de Deus, ele não é para a glória pessoal. Ele não é para a minha própria promoção. Glória seja eu, louvado seja eu, porque eu sou bom mesmo. Não. O dom que eu recebo, a capacidade que eu recebo, ela é para o outro. Ela se revela na manifestação do trabalho. Por isso que Jesus disse que meu Pai trabalha até hoje. Como é que um Deus que é soberano, poderoso, que sob o poder da sua palavra pode realizar todas as coisas, trabalha? Porque Ele quer revelar, através de quem Ele é e através do seu Filho, o que um Filho de Deus se revela e como Ele se comporta nesse mundo. Porque Jesus, Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador por causa disso. Porque Ele é a revelação de como um Filho de Deus se comporta aqui, de como um Filho de Deus se manifesta nesse mundo. Então o trabalho nosso já revela isso, revela quem nós somos. Vamos lá. Então o propósito do natural, como eu já disse aqui, seja ele natural ou sobrenatural, não é a glória pessoal, mas capacitar-nos para benefício dos outros. Chamados então, como disse 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro capítulo 2. É importante você estar com a sua Bíblia sempre aberta, porque hoje eu vou convidar você a ler um pouco mais junto comigo. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. O nosso chamado na manifestação é: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Já disse, é revelar quem Deus é. E a revelação de quem Deus é não é apontando para onde Ele está, porque isso aí é uma questão de espaço e distância, é uma questão geográfica. Quando Jesus diz eu sou o caminho, ou quando eu digo que Jesus é o meu alvo, ou quando eu quero revelar a pessoa de Cristo, eu não posso estar revelando a pessoa de Cristo como um lugar aonde você precisa chegar, mas eu preciso revelar a pessoa de Cristo como alguém em quem você deve se tornar. Porque quando eu começo a compreender, eu vou tendo consciência de quem Cristo é, e quando Ele diz eu sou o caminho, então Ele está dizendo para mim e para você, eu sou o modelo. Porque quando Ele trouxe a palavra a nós achamos a lei muito pesada, nós achamos a lei muito complicada para que pudéssemos por ela trilhar. Então o Verbo se encarnou, caminhou entre nós e nós vimos a sua glória. Ele veio então caminhando entre nós e veio mostrar a revelação de como é a revelação de um Deus, de um Filho de Deus, e como é a manifestação dessas virtudes aos homens. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer aqui? E como é essa manifestação de Deus aos homens. Jesus veio para ser esse modelo. Então quando Ele diz eu sou o caminho, não é onde eu tenho que chegar, mas quem eu tenho que me tornar, mas quem eu devo ser, para que eu glorifique ao Pai que está no céu. E como eu glorifico ao Pai que está no céu, dando glória a Deus? Não, levando os homens a glorificar a Deus, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Lembra do que diz a palavra? Que a vossa luz resplandeça dentro da igreja? Sim ou não? Não. Que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Então lá fora.
A luz resplandece quando a gente quer. A quem está em trevas é quem tem na sua vida esquema, é quem tem na sua vida atalho, é quem consegue sempre estar usando dos recursos, das alternativas, do jeitinho brasileiro. Esses são aqueles que não estão na luz. Então as suas obras não podem ser manifestas, não é isso que diz a palavra, porque eles estão nas trevas. Mas quem está na luz, ele se expõe, não no sentido de se exibir, mas ele se expõe porque não há como se conter diante da revelação daquilo que ele recebeu de Deus. Aí diz o profeta Jeremias, não há como, é como um fogo que arde dentro de nós. A gente quer se calar, a gente quer se conter, mas a revelação é muito mais forte. Então revelar Deus é muito mais do que verbalizar. Alguém disse, me foge agora o nome dessa pessoa, mas disse que a gente precisa pregar, revelar, manifestar Cristo, se preciso for usar as palavras. Mas a revelação de Cristo, ela deve estar na nossa maneira de viver, na nossa prática, na nossa maneira de como nos relacionamos no nosso dia a dia. Porque aqui sim é muito fácil, né, ser espiritual. Aqui em cima é muito fácil parecer um homem e uma mulher de Deus. Mas o nosso maior desafio de revelar nosso espiritual é no nosso lar, é no nosso trabalho, né? É no dia a dia, é quando o sinal está vermelho no trânsito. Porque às vezes a gente se aborrece quando o sinal fecha, porque a gente acha que deveria demorar um pouquinho mais. Mas se o sinal fechou para você, porque está aberto para outro. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, que a vida não gira em torno apenas do meu umbigo, né? Então, se fechou para mim, está vermelho para mim, porque alguém do outro lado está precisando chegar no destino, alguém precisa chegar no hospital rápido, alguém que precisa agora do filho nascer. Então, há muita coisa que está acontecendo no outro lado da vida, e a gente precisa entender isso, que esta é uma revelação de um Cristo. Este é o jeito de um Cristo se comportar nesse mundo. Então, o pastor Paulo Borges, que eu admiro muito, o pastor Marco também, eu falo Paulo Borges, porque se eu falar Paulo Júnior, alguém vai confundir com outro Paulo Júnior. Apesar de eu admirá-lo, mesmo do jeito estridente, algumas coisas a gente tem ali sempre, alguma coisa a gente abraça de um abraça de outro e tal, mas o Paulo Borges, eu admiro muito nas colocações que ele traz para a gente sobre esses aspectos da vida, da maneira como a gente vai lidando, o desafio de lidar com o outro, o desafio de ser o Cristo, de ser a revelação do Cristo. Isso é muito bom para a gente começar a compreender, porque aí a gente vai ser, de fato, vai compreender de fato esse chamado. Vamos lá, Tiago, por gentileza. Quem tem a sua Bíblia aí, vamos juntos. Tiago, capítulo 1. Alguns textos a gente vai precisar ler um pouco mais, tá bom? Para quem não sabe ainda, porque é novo na fé, Tiago está depois de Hebreus. Aí ele vai falar, pastor, você não ajudou muito ainda não. Então está depois de Timóteo, Filemão. Vai orando aí, quem sabe Deus te revela onde está Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando caídos em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. Então, Tiago aqui está ensinando a gente que na nossa vocação, nós também seremos provados, a fim de gerar uma vida plena, a fim de gerar uma vida completa. E uma vida plena, uma vida completa, é uma vida que não gira em torno do nosso eu, tá? Mas sim, é uma vida que resulte em renúncia do nosso eu. É uma vida que vai mostrando, vai revelando a morte de nossas prioridades. É uma vida que vai tendo como resultado mudança na nossa maneira de relacionar com Deus e na nossa maneira de relacionar com o próximo. Então, todo esse processo, meus irmãos, tem de grande gozo quando cair. Então, olha só, tem de grande gozo, alegre-se. Sintam-se de fato participantes de um propósito, de um chamado. Porque Deus não fica testando o alvo, Deus não fica aqui apenas querendo testar a dimensão do poder dele, usando a gente como meio de testes. Não, Deus tem propósito. Às vezes tem gente que diz assim, Deus está passeando para aqui. Deus não passeia, Deus sempre vem com propósito. O propósito de Deus na vida, no homem, na criação, já está estabelecido desde a eternidade. Deus nos criou para isso. Deus não é um Deus que vai se refazendo à medida que as coisas vão acontecendo, ou arrependeu-se Deus de ter feito o homem, como se Deus fosse alguém que estivesse se refazendo. Não. Deus é um Deus que tem um propósito definido. Todas as coisas convergem para aquilo que já é o plano de Deus eterno. Nada decepciona a Deus.
Deus não precisa de tempo para avaliarmos, para ver se de fato nós vamos cumprir aquilo que é o propósito. Ele é soberano. Ainda antes que houvesse dia, ele diz que eu sou. Ou seja, antes de um dia se manifestar sobre você, ele já está lá. Ele já é um Deus presente. Então, a revelação de um Deus que conhece todas as coisas é uma revelação que nos dá tranquilidade, porque eu sei que minha vida não existe acaso, existe propósito. Então, o propósito já está definido na eternidade. Então, quando ele fala aqui, tem de grande gozo quando caídos em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé tem como resultado a paciência. Então, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, porque a proposta da paciência é nos fazer um trabalho perfeito. Lembra que eu falei aqui na primeira aula? A palavra perfeito vem de uma palavra latim, que quer dizer perfecto, aquele que está acabado, pronto até o fim. Então, nós sabemos que nós não somos perfeitos. Nem Jesus arrogou sobre si isso. Ele disse que seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nem ele arrogou sobre si, ainda que o era. Mas ele sabia que ele estava vivendo um processo. Portanto, a Bíblia diz claramente, não lembro agora o texto, mas diz que ele estava sendo provado e ele aprendeu a obediência através das provações que ele viveu. O próprio Cristo veio aqui, mas ele não veio completo, ele veio vivendo o processo e sendo provado para aprender a obediência. Se alguém depois achar, ele pode ter a liberdade de me dizer qual o versículo, porque eu gosto de estar compartilhando com os irmãos este verso. Então, quais são essas mudanças? Por exemplo, mudança nas orações. Eu falei uma vez aqui sobre isso, quando foi na palavra da ceia, mas eu vou aqui repetir. Mudança nas orações, porque de repente alguém não ouviu. Já não oramos mais pelo eu, e sim por nós. Eu tenho um livro em casa que fala muito sobre esse assunto, que eu achei muito importante. Jesus deixou claro isso quando ele disse: tudo que pedis agora, nós vamos começar a pedir não mais em nosso nome, não é mais em meu nome, mas eu vou pedir em nome de Cristo. Então, tudo que pedis em meu nome, não é mais no meu nome, não é mais no meu eu, não é mais aquilo que é do meu interesse, não é a minha prioridade, não é aquilo que está focado no meu ventre, porque o que está dominando muitas pessoas hoje e fazendo elas perderem o alvo é o que disse Paulo aos Filipenses: o Deus dele é o seu ventre. Então, o Deus dele é o seu próprio apetite. O problema da igreja de Corinto, lembra? O grande problema dessa igreja é que essa igreja não se reunia pelo nós, ela se reunia pelo eu. Porque quando se reunia, cada um queria comer apressadamente o seu pão. Ninguém estava preocupado com o nosso pão, cada um estava preocupado com o seu pão. Achou? Hebreus 5:8, obrigado. Hebreus 5:8, irmãos. Obrigado ao irmão José compartilhar conosco aqui. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, aqui está falando de Cristo. Ainda que era filho, ele aprendeu a obediência. Então, ele foi desenvolvendo isso, sendo ele consumado, ou seja, e havendo sido concluído, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, Cristo teve que cumprir o chamado. Cristo teve que cumprir a sua vocação. Tanto que ele diz que ele não veio aqui para fazer a vontade dele, mas sim a vontade daquele que enviou. Então, quando eu digo aqui que a oração muda, já não é mais eu, mas sim ele. Então, quando eu oro, eu tenho que orar, na minha oração, tudo que tenha o nome dele deve estar envolvido no pedido, no propósito daquilo que é a minha petição, daquilo que é a minha oração. Eu tenho que ter como resposta, tenho que ter como consciência, tenho que ter como certeza de que aquilo que eu oro, de que aquilo que eu lanço, daquilo que eu apresento a ele tenha o nome dele, que seja de fato assinado por ele, que traduza quem ele é. Uma oração feita em nome de Jesus Cristo, ela não é feita para mim, mas ela é feita o quê? Para nós. Uma oração que traduz quem Cristo é. Porque quando Cristo ensina a orar no João 17, por exemplo, quando Cristo ora em João 17 pelos seus discípulos, observe que a oração dele está sempre falando da primeira pessoa do plural. Ele está sempre envolvendo a todos no pedido da sua oração. A oração não está focada em quem ele é, mas em quem nós somos. O ministério chamado por Cristo aponta para nós, e não para o eu. Então, aqui nós vamos começar a compreender que o meu ministério, o meu chamado, ele não pode apontar para mim, ou ele não pode apontar para o meu eu, ele tem que apontar para nós. Aquilo que é o interesse do corpo, aquilo que envolve o corpo.
Porque se a minha oração, se meu ministério, se o meu chamado, se a minha vocação está sempre focada naquilo que é somente o meu interesse, então eu não estou traduzindo a oração de um Cristo. Essa oração ela não está feita em nome de Cristo. Não é a forma de falar, porque tem gente que termina a oração, então eu oro, eu peço isso em nome de Jesus, e acho que é o terminar a oração em nome de Jesus aí meu nome. Não, tem que ser uma oração que eu tenha consciência que é de um Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho que ter certeza que esta oração seria a oração que o Cristo faria. Então o Cristo ele não veio aqui para salvar a sua vida, mas deu a sua vida em resgate de outros. Então a oração que eu faço não é uma oração que vem para salvar a mim mesmo, mas uma oração que eu entenda que nela eu vou salvar a todos. Eu vou ser um canal de salvação a outros. Irmão, Tiago diz que, eu acho que eu anotei aqui, Tiago capítulo 4, antes de Tiago 4, para não perder aqui o raciocínio, Romanos capítulo 8, 5. O ministério aqui ele deixa claro que ele precisa apontar para a unidade do corpo. Não, porque se ele não apontar para a unidade do corpo, ele não vem de Deus. Diz o texto aqui, Romanos 8, 5, que vocês conhecem bem, é porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então, um ministério que é chamado por Deus, um ministério que tem ele, a vocação de Deus, é um ministério que se inclina para aquilo que interessa as coisas do reino de Deus. Ele não tem uma inclinação para a carne, mas tem uma inclinação para as coisas do Espírito. Não quer dizer que ele é um espiritualista, que fica totalmente deslocado da realidade da vida. Não, o espiritual, quando você trata bem sua esposa, você é espiritual. Quando você não comete erro, quando você é fiel nos seus negócios, quando você é justo, né, diante da justiça que você está praticando, você é espiritual. Porque a ideia de separar o santo do profano é uma ideia antiga do catolicismo, que dizia que aquele que atuava dentro das funções ecléticas ou eclesiásticas era o santo, aqueles que executavam atividades seculares eram profano. Então qualquer serviço na área secular era chamado de profano, e qualquer atividade que estava dentro do clero era chamado de santo. Então essa divisão ela acabou entrando também dentro de algumas igrejas evangélicas. Então, acaba culturando isso na cabeça das pessoas, e elas acham que ser santo e ser profano é uma separação meio de uma coisa que é espiritual e aquilo que não é espiritual. Então, o espiritual é quando eu estou dando glória, quando eu estou dando aleluia, quando eu falo algumas línguas, ou quando eu profetizo, ou quando eu estou em jejum, quando eu estou num monte, estou sendo espiritual. Não. Isso é um ledo engano de nossa parte se pensarmos que o espiritual está reduzido a isso. É muito mais. A gente pode ser santo em toda maneira de viver. Você pode, como eu disse aqui em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, tendo finalidade a glória de Deus, isso é espiritual. Amém ou não amém? Amém. Muitas de nossas orações não são respondidas, por quê? Porque elas não falam em nome de Cristo. Vamos lá para Tiago capítulo 4. Tiago diz aqui que tem algumas coisas que geram mais conflito na gente, e esses conflitos não são ligados às nossas finanças, não estão ligados muitas vezes aos problemas e preocupações com a vida, não. Tem coisas que geram muito mais guerra dentro de nós, e elas estão ligadas justamente na forma como nós oramos. Capítulo 4 de Tiago, verso 1 a 3 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vendis a saber dos vossos deleites, ou seja, alta inclinação da carne, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Agora ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Veja o que Cristo está ensinando. Paulo, aqui Tiago está dizendo para a gente, é o que Cristo ensina a gente. A oração dominical, eu já falei aqui na ceia sobre isso. A oração dominical, ela não diz assim: Pai meu que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, aí seja feita a vontade, aí o pão meu. Não é Pai meu, nem é pão meu. Tudo está ligado, nem pecado também, que geralmente assim as pessoas dizem: o pão é meu, o pecado é seu. Não. Quando ele chama a atenção para a oração, ele diz: o pão é nosso, o Pai é nosso, e o pecado também, e a tentação também é nossa.
Não é o pão meu, não é o pecado apenas seu ou não. O pecado é nosso. Se meu irmão caiu, nós estamos com ele. A luta é nossa. Não é o problema dele, o problema é nosso. Não é uma situação que ficou deslocada, ficou fora. Não. É o nosso problema. Agora é a nossa batalha, a nossa briga. Nós temos que lutar para que nosso irmão levante, para que se ergue, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Então isso é o nosso, de Cristo. Então eu nunca posso orar, costumo sempre dizer aos irmãos, nunca peça a Deus nada que Ele não seja glorificado na resposta. Se é para dobrar o joelho e pedir a Deus alguma coisa, tenha consciência de que Ele será glorificado na resposta da sua oração. Porque se for algo que Ele não é glorificado na resposta, porque é para você, não é para Deus. Aquilo que você pediu foi para o teu ventre. Aquilo que você pediu foi para o seu apetite. Então isso não traduz no Cristo. Então eu tenho que entender tudo que pedis em meu nome. Então o nome de Cristo revela-nos isso. Então Cristo não viveu para si. Veja em João, por favor, 6, 38 a 40. João 6. Se você quiser anotar, de repente não dá tempo, mas pode anotando aí. João 6, 38 ao 40. Jesus diz aqui assim: porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Volta aqui ao que eu acabei de dizer. O que Cristo veio fazer é ensinar a gente, por isso Ele é o caminho. E como eu me comporto como Cristo, não é fazer uma oração que esteja a minha vontade como prioridade, mas sim, que seja feita sua vontade, na terra, como ela foi planejada no céu. Porque aquilo que eu oro, eu preciso ter consciência que traduz a vontade de Deus. Por isso que ele diz, aí a pessoa diz, mas se vós estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres. Seja real, irmão. Você acha que esse tudo que ele está dizendo aqui é tudo mesmo? É tudo que você quer, tudo que você deseja, tudo que está na sua expectativa? Sim ou não? Não. Ele diz, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo. Ou seja, o tudo que você vai pedir está em acordo com o quê? Com a palavra. Porque a palavra dele está em você. Você está nele. Então você não vai conseguir pensar fora dele. Você não vai conseguir fazer um pedido fora da realidade de quem ele é. Então isso vai trazer da gente a consciência daquilo que é o nosso chamado. Então, falei aqui de mudança nas nossas relações, mudança na maneira de viver, ou seja, toda a nossa trajetória agora ela vai apontar para o que está diante de nós. Tem um texto aqui que eu gostaria que você pudesse ler comigo também, Filipenses capítulo 3. Hoje eu vou tentar ser mais rápido que os outros dias, irmãos, porque o tempo voa. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Agora a nossa maneira de viver, ela precisa apontar para o que está diante de nós. Veja bem, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, para que eu possa prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, eu tenho que estar atento para as coisas que estão diante de mim. Não é adiante, mas as coisas que estão diante de mim. Porque fala de algo que está à minha frente, não de algo que vai estar adiante, mas algo que já está diante de mim. Vocês estão entendendo? Para a gente entender e conseguir traduzir o texto. Então, ou seja, o que está diante de nós vamos estar cooperando com isso. E aí eu vou começar a compreender agora a minha vocação. Somos transformados para o que está diante de nós. Todos que padeceram antes de nós, todos, irmãos, aqueles que morreram, aqueles que foram mastigados pelos leões, aqueles que foram pendurados em poste, atearam fogo neles, simplesmente para satisfazer o gosto, os desejos de Nero, para iluminar o jardim de Roma, aqueles que foram cerrados ao meio, decapitados, aqueles que foram lançados em caldeirão, ardendo em fogo, para simplesmente derreterem os seus ossos, aqueles que foram um espetáculo para a plateia, dentro do Coliseu, todos esses que padeceram foram por nós. Todos. Eles estavam padecendo para o que estava diante.
a fim de que cooperasse com a expansão da palavra e a manifestação da glória de Deus. Israel foi provado por nós, Cristo padeceu por nós, Paulo foi preso por nós, todos foram provados para o que está diante, para o que está à frente, para ser a revelação de Deus, para ser a manifestação da fé, para ser a consciência de um Cristo, para ser de fato a tradução da palavra do que é as virtudes de Deus em nós, a completa manifestação do eterno, a real revelação da semelhança de Deus em nós. Para que você compreenda isso, vamos lá em Hebreus capítulo 11, aonde o escritor fala isso que eu estou falando, mas em outras palavras. Capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versos 39 e 40. Você vai entender um pouco mais do que eu estou querendo passar para vocês. Veja bem: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Agora aqui você vai começar a compreender o que eu quero dizer. Lembra do que nós lemos do primeiro texto? Onde nós estamos cooperando, vejam, avançando para o que estão diante de nós, prossigam para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. A introdução do texto que nós lemos aqui, a primeira revelação foi o quê? Filipenses capítulo 4, 11 e 13. Não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar com o que tem. Sei estar batido, sei que tem de abundância em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo passou por tudo isso para o que está diante. Paulo passou por tudo isso por nós. Ele é uma revelação da graça, ele é uma revelação do que a graça faz. Ele é uma manifestação do poder transformador que ela gera em nós. Paulo está mostrando para a gente que a graça ela pode levar-nos a uma vida de estar muitas vezes contente, porém não estamos alegres. Você pode viver na vida contente, porém não está alegre nas circunstâncias. Porque a palavra contente, se você olhar a sua raiz, ela vem de contentamento. Você está contentando-se, você está entendendo que esta é a sua ocasião, este é o seu momento, e o Senhor será glorificado nisso. Ainda que você não entenda, porque o Jó termina a sua história sem entender os bastidores. Está lá. Ele mesmo diz lá no final que ele conhecia Deus de ouvir falar, ele foi aprendendo sobre Deus, agora ele via, agora ele vê os meus olhos. Ou seja, a revelação de Jó antes, a revelação de Jó depois, é uma revelação de aprofundamento na sua relação com Deus. É uma consciência de ter entendimento maduro de quem é e qual é o propósito para a sua existência, ainda que não entendeu de fato tudo que estava acontecendo. Deus estava provando Jó e a sua fidelidade. Havia um teste, havia ali uma batalha no mundo espiritual, e é lógico que essa batalha Deus, de bom grado, aceitou isso, não porque Deus está batalhando, jamais Deus vai batalhar com o diabo. Deus é soberano, Deus é o todo-poderoso, e com o sopro da sua palavra, diz o texto, que quando ele vier, com o sopro da sua palavra, ele desfará a besta, desfará o anticristo. Então só o sopro dele é poderoso para isso. Então não podemos imaginar um Deus batalhando com o diabo, como muitas vezes a gente quer figurar isso na batalha espiritual, coisa que não tem nenhum contexto bíblico para isso. Mas quando a gente analisa esse texto, quando a gente começa a pensar no que está diante de nós, então eu começo a perceber que os que vieram antes de nós foram provados para que os que viessem depois pudessem cumprir sua vocação. Então Paulo foi provado antes de nós para que nós pudéssemos cumprir a nossa vocação hoje. Porque através do que Paulo viveu, através do que ele se contentou, através do que ele suportou, hoje eu tenho uma fé mais madura, eu tenho uma fé mais consciente, eu tenho uma fé mais profunda, eu tenho uma fé mais orientada. Vocês estão entendendo o raciocínio, irmãos? Porque se não existisse ele, nós não seríamos completos com ele, nós não estávamos. Agora, eles cooperam com a nossa fé. Quando eles são chamados de heróis da fé, quando a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma grande luz de testemunha, me perdoe se você pensa diferente de mim, eu quero ser fiel a essa interpretação que tenho. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunho, não é o mundo. Olha o texto, analisa o contexto. Ele vem falando dos heróis, ele vem falando daqueles que já partiram, que venceram, que cooperaram com a nossa fé. Então nós estamos rodeados por uma grande nuvem, não é sendo espírita, pelo amor de Jesus. Não é que eles estão lá olhando para a gente, ninguém está olhando para a gente aqui não.
mas eles são testemunhas daqueles que suportaram, resistiram, daqueles que foram mastigados, daqueles que foram torturados, daqueles que foram martirizados, mas foram fiéis até a morte, porque tinham certeza que receberiam um dia a coroa da vida. Então eles são as nuvens de testemunha. O mundo não testemunha a nosso favor, pelo contrário. Agora eles são, de fato, a certeza que venceram porque foram fiéis e confiaram no poder da graça. Porque a graça não veio para exaltar minha competência, a graça veio para revelar minha fraqueza, enquanto eu careço de Deus. E é por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa, não é na minha competência. O poder de Deus se aperfeiçoa enquanto eu conheço o miserável homem que sou. E aí eu vou reconhecendo a grandeza de Deus. Então, é como um efeito em cadeia. Então tudo que passa aqui na terra, tudo que o seu líder, você como pai, pastor Joelso, pastor Marco como presidente do campo, tudo que eles passam aqui, tudo que nós vivemos, tudo que você vive lá na sua empresa, tudo que você suporta pela fé, não é para produzir um resultado, mas sim uma referência. Porque se eu estou querendo aqui, achando que a minha liderança é para produzir um resultado, eu não estou tendo uma consciência do que é cooperar com o propósito do reino. Porque o que me faz perseverar e resistir e suportar as coisas para ser a glorificação de como Cristo foi, então eu não estou preocupado com o resultado. Eu estou preocupado em ser uma referência. Lembra do que eu falei? Para que os homens glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então o mundo não está precisando de gente que consiga multiplicar as suas riquezas, que consiga um efeito para ser o cara mais bem sucedido na terra. O mundo não está precisando de tudo isso. O mundo está precisando de gente que consiga viver e viver com contentamento. Sei estar em abundância, sei também passar necessidade. Sei ter saúde, sei estar sem saúde. Sei estar com a minha conta lá saindo pelo ladrão de tanto dinheiro, sei também estar no vermelho. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mundo precisa olhar para a gente e dizer: essa fé faz sentido, ser cristão faz sentido, agora eu consigo compreender, agora eu entendi o que é salvação, agora eu entendi o que é ser Cristo, agora eu entendi o que é o caminho, agora eu entendi o que é conhecer a verdade me libertar, agora eu compreendi, porque há coisas muito mais ricas do que o ser, há coisa muito mais eficaz do que possuir, saber perder. Então, quando eu vou compreendendo isso, eu vou sendo como Cristo, que não veio aqui para salvar a sua vida, mas veio dar a sua vida em resgate de muitos. Quem está entendendo isso aqui? Amém. Então, o propósito de Deus em nós, vamos lá, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Deixa eu ler para vocês aqui mais uma vez, porque o texto é uma leitura assim mais extensa, mas eu gostaria que vocês pudessem entender aqui o propósito em nós. O propósito aqui em Efésios capítulo 4, verso 10, diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu um para apóstolos, e outro para profeta, e outro para evangelista, e outro para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos. Estão falando daqueles antes, durante, e estão falando dos que virão depois. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então está falando de corpo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação e amor. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também outros gentios na vaidade do seu entendimento, do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renovei no espírito vosso sentido, e vos revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixar mentira, falar a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros.
Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tirados de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aqui Paulo deixa claro, então, que nós não podemos despertar o nosso ministério sem servir. Jamais iremos compreender a essência se nós não vivemos a vontade de Deus na terra como Ele planejou no céu. Então, como eu já disse aqui uma vez, podemos entender também que eu posso, como diz Eclesiastes 2:13, comer, beber, viver com alegria é um dom de Deus. Deus nos concede a oportunidade para levar, para dela vivermos de forma saudável e com alegria e viver, usufruir com a família. Porém, nada disso terá nenhum resultado se não entender a essência de viver uma vida completa em Deus, com a oportunidade que Ele me deu, com a dotação, com a propriedade, com os recursos que Ele coloca em minha mão. Não há pecado algum em você usufruir da sua vida com a sua família, em você, por um momento, ter que sair, passear, você tem que ter um momento com seus filhos, de poder ir para uma praça. Deus te deu oportunidade, Deus te deu condições, Deus te deu, você não posso gastar, mas você pode estar saindo, pode ir a uma praça, você tem um lugar que você não precisa gastar em nada, pelo menos está ali para curtir com a sua família. Isso é uma oportunidade dada por Deus, porque a Bíblia diz que você tem que, aquilo que vem à tua mão, você tem que viver e viver conforme a força que Deus lhe deu, nunca querendo viver uma realidade que não é a sua, mas viver essa dotação, viver essa vida, conforme Eclesiastes 2:13, é ser completo, é ser alguém que consegue ter na essência a consciência de poder cuidar das oportunidades que Deus coloca em suas mãos. Verso 13 diz assim: então vi eu que a sabedoria é mais excelente, perdão, acho que eu coloquei errado aqui, capítulo 2, capítulo está certo, é isso mesmo, capítulo 2. E tudo quanto desejaram meus olhos, não neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se levou por todo o meu trabalho. Esta foi a minha porção de todo. Eu acho que marquei aqui uma referência errada, peço perdão aos irmãos aqui, mas era uma referência para deixar como reflexão. Estou finalizando já. Pelo que me apliquei a fazer, que meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho que trabalhei, não. Está aqui, irmão, está no capítulo 2. Se você analisar o capítulo 2, ele está falando dos prazeres e da riqueza, não dão felicidade, porém mostra como ser equilibrado nas conquistas daquilo que Deus nos deu. Finalizando aqui, vou falar um pouco agora sobre 1 Coríntios 13, para a gente poder encerrar. Pastor, eu posso ter 5 minutos? Posso ter 5 minutos a mais? Vocês suportam mais 5 minutos, irmãos? Amém? Dom sem amor não vale coisa alguma. 1 Coríntios capítulo 13, parece que está fora de lugar, quando você lê o 12 e o 14. Né? Se você ler 1 Coríntios capítulo 13, e ler o capítulo 12, e ler o capítulo 14, você vai pensar assim, eu acho que Paulo, colocar aqui, Paulo estava assim, perdeu assim um raciocínio, e falou aqui de amor de repente, e depois ele volta a falar de dom de novo. Mas não, é de propósito que Paulo interrompe o assunto acerca da diversidade de dons espirituais, e ele entra com a suprema excelência do amor, e logo a seguir ele começa a dar continuidade. Quando Paulo escreveu para algumas igrejas, você vai observar algumas coisas aqui. Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, de Filipe, de Colossos e de Tessalônica. Ele agradeceu a essa igreja pelo amor que existia neles. Paulo destacou o amor dessa igreja. Igreja de Éfeso, de Filipos, Colossos e Tessalônica. Mas quando ele escreve para Corinto, ele já não faz. Pelo contrário, se você observar aqui, Paulo agradece pelos dons. Mas Paulo chama a atenção aqui da igreja, que é uma igreja que ela não possuía
amor. Essa igreja era uma igreja que possuía todos os dons, porém foi a igreja mais carnal que Paulo teve que trabalhar. Olha aqui, irmãos. Agora entramos aqui na contramão do que eu comecei desde os primeiros dias. Eu estou falando agora de uma igreja que possui todos os dons, porém o principal, Paulo agora chama atenção. Veja bem, ele agradeceu pelos dons, porém Corinto era uma igreja cheia de dons. Capítulo 1, verso 7, vamos lá? Você vai analisar aqui capítulo 1 de Corinto, verso 7. Olha o que Paulo disse sobre a igreja de Corinto. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo destaca que essa igreja é uma igreja plena, no sentido de dom. Ela é uma igreja que tem dentro dela todos os dons, mas ela é uma igreja imatura. Capítulo 3, verso 3. Porque ainda as suas carnais, uma igreja imatura e carnal, porque ainda as suas carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? O que Paulo não agradece aqui nessa igreja? Ele não agradece essa igreja o fato de ter ausência de amor. Porque essa era a grande deficiência da igreja de Corinto. Quando nós lemos a carta, descobrimos então que eles não possuíam a caridade, não possuíam a essência do amor. O que eu quero aqui encerrar, porque nós possamos ter consciência aqui, não adianta sermos dotados das melhores qualidades. Não adianta nós sermos a pessoa mais eloquente e termos a melhor afinação na hora de louvar e temos os melhores trejeitos na hora de apresentar os nossos instrumentos e conseguimos executarmos com maestria o que exercitamos, porque tudo isso, se não tiver amor, é fútil. A finalidade, a intenção pelo que faço. Qual é a razão que me motiva a fazer o que faço? Por isso que Paulo diz isso em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. Ele chama a atenção da igreja para que, capítulo 2 Coríntios 13 não está aqui no relatório, mas dá para a gente refletir. Capítulo 13, verso 5, ele diz o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Paulo está dizendo: avaliem vocês se vocês ainda permanecem na fé do início. Lembra que eu falei? Que é de fé em fé. É fé do começo ao fim. Não tem como você interromper esse processo de transformação sem fé. Agora, o amor é o essencial. O amor deles era muito raso, era um inexpressivo, não havia expressão. Até na ceia havia contenda. Até para comer eles tinham briga. Uns comiam demais e outros iam para casa com fome. Então era uma igreja que, a nível de qualificações, havia muita gente qualificada ali dentro, mas essas qualificações não convergiu para uma maturidade de corpo. Pelo contrário, trouxe divergência entre eles. A nossa capacidade nos torna incapacitados. Quanto mais capazes pensamos que somos, perdoe pela redundância, quanto mais pensamos que somos capazes, mais nos tornamos incapacitados. Quanto mais eu acho que posso, que eu sou o cara para aquilo, eu vou perdendo de vista a melhor oportunidade de entender o processo de ser como Cristo, que não veio aqui para servir, para ser servido, mas veio aqui para servir. O amor deles era raso, era inexpressivo, o amor estava ausente até no partir do pão. Paulo ensina aqui, irmãos, 1 Coríntios capítulo 8, ainda em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, olha o que Paulo está dizendo para a gente aqui. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Agora, o conhecimento insta, mas o amor edifica. Está entendendo, irmão? Ter conhecimento demais, ter capacidade demais, pode inchar a gente. Mas só tem uma coisa que foi chamado para fazer a igreja. A igreja precisa ser edificada. A igreja não pode ser edificada sem amor. Por isso que Romanos capítulo 13, quando ele fala a respeito dos dons que nós recebemos de Deus, capítulo 12, verso 3, ele diz o quê? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber,
mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, meu irmão, uma palavra pastoral aqui, se você puder receber, se eu tiver condições de compartilhar mais essa com você, eu te digo, em nome de Jesus, não tenha sobre você nenhum conceito mais elevado de quem você é. Pé no chão. Tenha foco. Vai vivendo um dia de cada vez. Se não foi hoje, pode ser amanhã. Se não foi amanhã, pode ser depois. Mas nunca desista do seu chamado. Deus te escolheu. Se Ele escolheu, está escolhido. Se Ele chamou, está chamado. Deus não erra a cabeça. Como eu falei na primeira aula, aqui ninguém é inútil. Todos têm a sua utilidade no reino. Alguém estava brigando no corpo aqui dizendo, porque eu não sou o olho, então eu não faço parte do corpo. Eu sou o dedo mindinho. Não, porque eu não sou a boca, então eu não faço parte do corpo. Não, meu irmão. Não é o que você faz, é quem você é. Se você está no corpo, glorifique a Deus por isso. Amém. Você tem um chamado. Aleluia. Por gentileza, peço por favor, fique de pé. Glória a Deus. Eu não vou chamar você para vir aqui à frente, para não dar muito, reduzir o espaço que temos aqui, mas eu vou pedir a você aí, se você puder, onde você está, você sabe o seu chamado, você sabe a sua vocação, e que você possa hoje pedir a Deus, que Deus coloque dentro de você, de novo, esse desejo que foi adormecido por causa de um desapontamento que você viveu, por causa de alguma frustração, porque você passou vergonha numa hora que foi pregar, ou porque você foi cantar e de repente você errou a letra e você não quis mais pegar o microfone, ou porque você foi fazer um trabalho e você admirava muito essa área e você foi lá e você passou constrangimento e agora você está aí acuado, de repente por uma luta, por algo que não deu certo, de repente porque você colocou muita coisa na sua cabeça e você não conseguiu entender que é de acordo com a tua fé e você se frustrou, você não considerou o texto que acabamos de ler no último agora, e agora você está consciente de que você é útil para Deus, você tem o seu chamado, você tem a sua importância na relação divina, Deus te escolheu, Deus está olhando você, Ele se inclinou para você, Ele ouviu o seu clamor, não foi você que escolheu Ele, mas Ele que te escolheu. Não foi nós, mas foi Ele que nos fez povo dele e ovelha do seu pasto. Então eu quero te convidar esta noite, independente de qual seja o seu chamado, a sua vocação, entre pelos atos de Deus com louvor. Alegre o teu coração e agradeça a Ele por ter escolhido, por ter te separado lá no ventre da sua mãe e ter te designado para ser servo dele, para fazer parte de um plano eterno. Curva a sua cabeça se você pode, coloque a sua mão em direção ao seu coração e vamos falar com Deus. Querido e eterno Deus, quero ser fiel ao Senhor, a revelação que o Senhor colocou conosco para compartilhar a sua igreja. Como eu disse no primeiro dia, o que eu aprendi do Senhor é o que eu vos ensino esta noite. Ó Deus, eu peço nesse momento, desde o início desta primeira etapa, eu tenho te pedido que o Senhor levasse cativo todo o nosso pensamento à compreensão da sua palavra. Ó Deus, nesta noite eu lhe peço, vasculha a nossa alma, vasculha a nossa mente, nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor é mais adequado do que nós podemos suportar. O Senhor é um Deus perfeito, nós não somos. O Senhor é aquele que habita na luz inacessível. O Senhor repartiu conosco, Deus, o melhor que é o teu Filho. O Senhor deu-nos, ó Pai, algo excelente, nos deu dom, nos deu a fé, nos deu graça, nos capacitou para fazermos a tua obra. Reconhecemos, ó Deus, a nossa incapacidade, sabemos que nada somos, e como disse Paulo, nenhuma capacidade tenho. Eu entendo que a nossa capacidade vem de Deus, não somos capazes de coisa alguma, porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos designou, e tudo já está aparelhado. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu plano, pelo seu decreto. Por isso que tem coisas que nós não entendemos, tem coisas que nós não compreendemos, porque quem compreendeu a mente do Senhor? Mas nós nos rendemos, Senhor, e reconhecemos que o Senhor é mais forte do que nós.
Eu só lhe peço, Deus, nunca nos permita jamais, Senhor Deus, em algum momento questionar o olheiro que fazes, mas que nós possamos entender que Tu és sábio, Amém. que Tu és soberano, Aleluia. conhece todas as coisas. Sim. Temos espinho na carne, louvado seja o Senhor que nos permitiu ter, porque senão nós nos gloriaríamos diante das manifestações do Teu poder sobre nós. Glória Te damos, Senhor, porque ainda que nós clamamos e pedimos, Senhor, tenha misericórdia, queremos ser completos, queremos ser plenos, o Senhor nos olha e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo.